Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Ricardo e eu venho aqui conversar com vocês hoje sobre o livro 15 anos de Carlos Heitor Coni. Esse autor é um importante nome do neorrealismo brasileiro. Ele começa trabalhando em grandes jornais como Correio da Manhã, Jornal do Brasil, trabalhou também na Folha de São Paulo. Dentre suas variadas obras, ele ganha em 96 e 97 o Prêmio Jabuti e em 59 e 60 o Prêmio Manuel Antônio de Almeida. Esses prêmios, eles só corroboram ainda mais com a importância desse autor, que em 2000 é indicado para ser um dos membros da Academia Brasileira de Letras. 15 anos é um livro de contos e crônicas cuja temática gira ao redor dos conflitos de adolescência. Contos porque são textos, alguns textos apresentam um caráter ficcional muito acentuado, e crônicas porque elas vão partir de reflexões do cotidiano. É importante entender que dentro desse conjunto de textos vão ter vários focos narrativos. De um pai preocupado, vai ter o foco de adolescentes em conflito. Então é muito importante que o professor, desde o começo, já indique aos alunos uma atenção maior com os variados tipos de narradores que vão aparecer nos textos desse livro. É importante que o professor, desde o começo, ele já atente os seus alunos para essa questão, com o intuito de fazer com que os alunos já percebam as especificidades de cada um desses gêneros, em como o conto ele traz uma ficcionalização muito forte, situações mais tensas, e como que a crônica ela vai partir de reflexões de pequenas atitudes cotidianas, de situações não muito problemáticas, mas que vão gerar uma reflexão desse narrador, dessa crônica, principalmente a partir da figura do próprio autor, pensando o cotidiano familiar e pensando o cotidiano da relação dele com suas filhas, para que o aluno entenda e que o aluno perceba a especificidade de cada um desses gêneros. Esse livro vai ser muito interessante para esses alunos, exatamente por abordar os conflitos da adolescência, principalmente na relação com os pais. E quando nós pensamos nos alunos de 8º e 9º anos, é uma faixa etária em que esse tipo de relacionamento, esse tipo de relação familiar vai estar muito em voga, vai ser uma questão a ser debatida, uma questão a ser pensada por esses alunos. Nas orientações para as atividades, nós trazemos uma atividade muito interessante para esses alunos, que é exatamente uma discussão que o professor vai realizar com eles sobre as etapas de vida, sobre esses rituais de passagem, E como será essa primeira atividade, que é uma atividade pré-leitura, que nós chamaríamos de uma atividade motivadora? Nessa atividade, o professor ele começará por algumas perguntas básicas, perguntando sobre quando os alunos perceberam que eles tinham deixado de ser crianças e tinham virado adolescentes. Essa primeira pergunta ela vai gerar uma reflexão nesses alunos que será muito interessante para que o professor pense exatamente na importância do processo de mudança, da maturidade desses alunos e como depois o professor vai poder trabalhar exatamente essa visão do autor, esses contos e essas crônicas, exatamente sobre uma diferenciação de gerações, uma diferenciação da maturidade, de idades e tudo mais. Isso está de acordo com o que a própria BNCC indica quando nós lemos que um fator importante para o aluno cito, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Entre as histórias que nós encontraremos nesse livro, nós podemos encontrar narrativas como a da morte do avô e de como a família se reúne e lida com essa perda. Nós poderemos encontrar as reflexões de um pai a partir do Natal e como as filhas lidam com o Natal e a reflexão desse pai sobre o Natal de crianças que não podem ter os presentes que as filhas têm. Nós encontraremos também histórias de um pai que, frustrado por não conseguir sair de casa para ir ao trabalho, encontra felicidade nas pequenas relações domésticas
e como ele tem perdido tempo no trabalho, não tem percebido a filha brincando, não tem percebido a mulher cuidando de algumas coisas da casa, não tem percebido a riqueza dos laços que ele está perdendo por conta desse foco intenso no trabalho que ele realiza. Um conto muito significativo para a gente pensar nesse encontro de gerações e como um pai lida com as diferenças de idade é o conto do Soul, no qual o pai recebe uma encomenda realizada pela filha e essa encomenda é um disco do Jimi Hendrix. Essa encomenda, esse disco, faz com que o pai relembre o seu próprio tempo de adolescência e comece a pensar em como o seu pai, né, o avô dessa menina, lidava com essas preferências musicais. Toda a questão desse embate geracional, ela começa a se desenrolar e ela acaba por um encontro muito feliz no qual o pai ele abraça essas preferências da filha e começa a escutar junto dela essas músicas e começa a dançar até um pouco com a filha na sala de casa.